Olá, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira, que maravilha, que bênção é o poder estar mais uma vez aqui para junto nós aperfeiçoarmos nossos conhecimentos, né? É um prazer imenso. É uma maravilha isso, sem hipocrisia, de eu estar novamente mais uma sexta-feira aqui juntos com vocês, né? Estou só um pouquinho preocupado, mas também eu creio e acredito que o nosso Deus ele vai resolver esse problema. É sobre a situação que nós estamos enfrentando ultimamente, né? Já se faz mais de um ano que esse vírus tem nos assolado, que esse vírus tem visitado esse planeta, tem visitado o nosso país, tem visitado o nosso estado, tem visitado o nosso município, o nosso distrito, né, tem visitado, mas acreditamos que Deus ele vai dar o basta, acreditamos que Deus ele vai fazer o impossível acontecer e esse vírus vai bater retirada em nome de Jesus das nossas vidas, certo? Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Quando nós sairmos de casa, nós precisamos sempre, né, usar álcool em gel, usar máscara, evitar aglomerações e quando nós retornarmos, sempre não esqueça de lavar suas mãos com água e sabão, certo? E tente beber água, beba água que também ajuda muito, né, para que nós não venhamos nos contaminar com esse vírus. Então, meus queridos e minhas queridas, eu conto muito com a ajuda de vocês, o município conta muito com a ajuda de vocês nesse combate a esse vírus, tá certo? Mas a nossa aula de hoje, né, de educação física, é mais uma sexta-feira abençoada pelo Senhor. Nós iremos nos divertir muito, nós temos atividade escrita, nós temos atividades lúdicas aí na educação física. Vai ser um dia prazeroso, eu conto com a participação de todos, tá certo, meus queridos? Então vamos agora para o nosso estudo, vamos para os nossos slides, né? Prontos, meus queridos alunos, vamos para a nossa aula de educação física, né? Vamos aqui para os nossos slides, né? Hoje é dia 26/3/2021, né? Então vamos lá para os nossos slides. O objetivo de conhecimento é brincadeiras e jogos. A habilidade de conhecimento, identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos, né? Os objetivos específicos, caracterização, diferentes tipos de jogos eletrônicos, seus avanços tecnológicos e as respectivas exigências corporais, a influência dos jogos eletrônicos no sedentarismo, relação com o consumo e mídia e dependência tecnológica, né? Nós vamos dar continuação ao jogo, né? O que nós vemos aí já de algumas aulas falando sobre o jogo e nós vamos dar continuidade. Na verdade, quais são as características de um jogo, né? Nós não estamos falando daqueles jogos oficiais, daqueles jogos que o time não. Nós vamos falar um jogo comum, as brincadeiras, né? Na verdade, os jogos são aquelas brincadeiras, né? Então, quais são as características de um jogo? Os jogos têm como principal função proporcionar entretenimento, fazer lazer e diversão aos participantes. Pronto. Esse é o grande propósito, essa é a principal característica de um jogo. É proporcionar entretenimento, lazer e diversão aos participantes. Essa é a prioridade de um jogo, tá certo? A depender da modalidade, eles também podem proporcionar benefícios para a saúde de crianças, adultos, idosos, como o desenvolvimento do raciocínio lógico e o auxílio na coordenação motora. Então, assim, os jogos... às vezes as pessoas acham que jogar só é questãozinha de brincadeira ali, aquilo. Não, mas ele traz benefícios, né? Ele traz alguns benefícios para o ser humano, para a criança, para o adulto, para o jovem, para todas aquelas pessoas que praticam, né? Porque para praticar jogo não precisa de idade, né? Mas só repetindo, né? A principal função é proporcionar entretenimento, lazer, diversão e dependendo dos jogos ainda traz benefício, né? Tanto para as crianças, como para os adultos, como para os idosos, como raciocínio lógico e o auxílio na coordenação motora, nós precisamos muito ter uma boa coordenação motora. Então, essas são as características de um jogo, né? Então, os jogos não têm limite de idade, como eu falei.
Para os jogos não tem esse negócio de limite, só pode jogar criança, só pode jogar adultos, só pode jogar idosos, não. Não tem idade, não tem limite de idade para quem gosta de praticar jogos, né? Bem como podem ser praticados de forma individual ou coletiva. Contudo, um jogo possui algumas características básicas, né? Então, assim, um jogo ele pode ser jogado individual, pode ser jogado em dupla, em trio, pode ser de uma maneira coletiva, certo? Não importa. E só que o jogo tem algumas características, né? Todo jogo tem que ter essas características. Por exemplo, tem que ter jogador, né? Só é um jogo se tiver jogador. Tem que ter adversário, né? A maioria deles tem que ter adversário. Tem que ter interatividade, tem que ter existência de regra. Todo jogo, pessoal. Todo jogo ele tem as suas regras. Por mais que seja uma regrinha simples, mas todo jogo tem as suas regras, né? Existência de um objetivo, condições de vitória, empate, derrota e proporcionar entretenimento. Pronto, que é o principal. Uma das principais características, né, do jogo é proporcionar entretenimento, ou seja, proporcionar alegria, prazer, né, dos participantes estarem fazendo aquele determinado jogo. Mas alguns jogos têm que ter essas características, né? Imagine um jogo sem jogador, não é jogo, tem que ter jogador, né? Alguns jogos não tem adversário, o adversário é você mesmo, você querer bater recorde, você querer atingir uma meta, certo? Mas alguns outros jogos tem que ter adversário, né? Então, essas aí são algumas características de um jogo, tá certo? É possível afirmar que a liberdade dos participantes, as regras e o prazer são aspectos que estão sempre presentes em um jogo. Então, o jogo, para ser um jogo, ele precisa ter essas características, né? Liberdade dos participantes. Os participantes têm que ter liberdade de praticar, não tem que ser obrigado, não tem que ser por obrigação. Ele tem que ter prazer de estar participando daquele jogo, certo? Então, é uma das qualidades, né, uma das características, é uma das coisas comum que tem em um jogo, a liberdade dos participantes. As regras também é uma coisa comum que tem entre os jogos, né? Todo jogo tem que ter regra. Não tem esse jogo que não tem regra, todo jogo tem regra. E o prazer, né? O prazer também é uma coisa... Não adianta você estar participando de um jogo se você não tem prazer. Você tem que ter o prazer por praticar aquele jogo que você tá jogando, tá praticando, tá certo? Então, para que uma prática seja considerada como jogo, as pessoas precisam participar por livre e espontânea vontade, não por obrigação, é como eu falei, certo? O jogo é diferente do futebol, vamos dizer, o futebol profissional. O futebol profissional ali, eles têm a obrigação, eles têm contrato ali, né? Eles têm que cumprir ali a carga horária, eles têm que ser ali obediente aos líderes deles ali. Já o jogo brincadeira, ele tem que ser livre, certo? Ele não pode ser por obrigação. O participante ele não tem que participar por obrigação, não. Ele tem que participar, tem que ser livre, ele tem que ter a espontânea vontade de querer participar e de não querer participar. É livre, é espontâneo, certo? O jogo é espontâneo, certo? O participante tem o direito de escolher jogar ou não. E isso é o que permite, inclusive, que as pessoas possam desistir de participar da atividade a qualquer momento, né? Então, assim, o jogo ele é uma coisa que ele não é obrigado, ele não é uma coisa que tem que ser por obrigação, não. Tem que ser livre, espontânea vontade. O participante na hora do jogo fica à vontade, na hora que ele quiser sair, ele sai, se ele quiser ficar, ele fica. Então, essas são uma das características dos jogos, né? Nós temos, por exemplo, aqui. Nós temos, vocês observam aí duas figuras, a figura A e a figura B, né? Na figura A, aí tem a imagem da seleção brasileira, né? Profissional, né? Que aí vamos dizer que está representando todos os clubes profissionais, né? Que eles têm uma obrigação, eles têm as regras, eles são pagos, ali é como se fosse a profissão deles, na verdade é a profissão deles, é a profissão dessas meninas aí, certo? Já na figura B não, a figura B aí é espontânea, livre vontade, é no meio da rua, na hora que quiser ir embora vai, se quiser ficar fica, certo? Se quiser pegar a bola e ir para casa
vai, certo? Então é livre, espontânea vontade, né? Aí tem então uma perguntinha aí, em qual das figuras a seguir você identifica a livre e espontânea vontade de participar de um jogo, né? Claro, evidentemente, que é onde os meninos estão na rua aí, na calçada, jogando bola descalço, sem camisa, e na hora que eles quiserem ir para casa, eles saem, na hora que eles quiserem sair para tomar água, eles saem, para voltar do mesmo jeito, já não, já nessa imagem A, na primeira imagem, não, aí tudo tem a sua regra, tem a sua obrigação, eles são obrigados a jogar, eles não podem estar saindo na hora que quer, então, essa primeira imagem não caracteriza um jogo. Já a segunda imagem é uma característica de um jogo, ou seja, de brincadeiras, tá certo, meus queridos? Então, outra perguntinha aqui, né? Todos os jogos possuem regras, é como eu falei para vocês. Todo jogo, certo? Seja ele qual for, ele tem as suas regras. As regras têm uma presença tão forte nos jogos que muitas vezes somos capazes de identificá-los apenas ouvindo ou lendo-as. Inclusive o artista pernambucano Petrúcio Amorim, renomado compositor e intérprete da música nordestina, em uma das suas músicas, Tareco e Mariola, canta que o jogador conhece o jogo pela regra. E isso é verdade, né? Então não tem. Todo jogo ele tem uma regra, meus queridos. Não tem esse jogo que não tem a regra. O jogo de bila, você vai jogar ali o jogo de bila, tem a regra, né? Quem bota mais perto do buraco vai sair primeiro. Então todo jogo de peteca, todo jogo, a queimada, o carimbo, certo? Todo jogo ele tem as suas regras, certo? Claro que são regras diferentes de um jogo para o outro, mas tem as suas regras. E às vezes, é como disse o compositor aqui, né, o Petrúcio, que o jogo ele é conhecido pela regra, como ele fala em uma das suas músicas, né? O jogador conhece o jogo pela regra. Então lembre-se que todo jogo ele tem as suas regras, né? Então nós temos o jogador conhece o jogo pela regra. Nós temos aqui dois exemplos. Por exemplo, leia as regras abaixo e responda a que jogo cada um se refere, certo? A cada um se refere. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, não se pode pisar na casa onde a pedrinha está. É preciso saltar de um pé só por cima delas, percorrendo todas as casas até chegar ao céu. Pronto, aqui é a regra de um jogo. Mas de que regra? Que jogo é esse que essa regra está falando, né? Que jogo é esse? Onde diz que não pode pisar na casa, onde a predinha está, é preciso saltar de um pé só, por cima delas, percorrendo todas as casas até chegar no céu. De que jogo esta regra está fazendo? Está falando, não? Olha aí, da amarelinha, né? Então, aquelas regras que foi mencionado é falando da amarelinha. A amarelinha é um jogo, certo? E as pessoas jogam por prazer, por livre e espontânea vontade, tá certo? Pode sair para tomar água, para beber, mas lembrando que tem regras, certo? Então, aquelas regras que eu falei é referente à amarelinha. E essa aqui, e essa regra aqui, vamos ver de qual jogo é. O objetivo do jogo é acertar com a bola todos os participantes da equipe adversária. Se a bola atingir um participante e em seguida tocar o chão, ele deverá pegar a bola e se dirigir para a área do morto. De que jogo essa regra está falando? Hein? Alguém sabe aí? Deixa eu ver, vou dar 5 segundos para você tentar responder. Deixa eu ver de qual jogo essa regra está falando. Vamos lá? Pronto, da queimada, certo? Então, essa regra que vocês acabaram de ouvir, né, e ver no slide, está falando da queimada, certo? Está falando da queimada. Então, lembrando que todo jogo tem as suas regras. E alguns jogos é conhecido pela regra, tá certo, meu querido? Então, pronto, a hora da atividade lúdica, importante, certo? Nós temos duas atividades, temos a atividade lúdica e temos a atividade escrita, e é de suma importância fazer as duas atividades. Na atividade lúdica você vai fazer o quê? Após assistir o vídeo, que eu vou estar enviando o vídeo para vocês, certo? Você, aluno, irá vivenciar o jogo da memória corporal.
A nossa atividade de hoje é praticar o jogo da memória corporal, certo? Então eu vou estar mostrando o vídeo, para vocês como fazer o jogo da memória corporal, certo? De uma maneira lúdica. Então você vai assistir o vídeo, certo? E você vai fazer o seu próprio vídeo, certo? Praticando esse jogo da memória corporal. Essa aí é a atividade lúdica, tá certo, meus queridos? E a atividade escrita, após você ter praticado, né, ter assistido o vídeo que eu vou mandar para você sobre a questão da atividade que é a memória corporal. Você vai praticar essa atividade, esse jogo, memória corporal, tá certo? E logo após praticar esse jogo, você vai responder essas 3 perguntinhas, que é a atividade escrita. Quais sentimentos você sentiu ao vivenciar a atividade? Segunda, como foi a participação de sua família nas atividades? E terceira, qual membro da família apresentou mais dificuldade, certo? Então, você vai fazer a atividade lúdica, que é a brincadeira, que é o jogo da memória, da memória corporal. Você vai praticar e depois vai fazer a atividade. Vamos dizer que essa atividade vale 10 pontos, certo? A atividade lúdica é 5 pontos e a atividade escrita é 5 pontos, tá certo, meus queridos? Então, assim, eu conto com a participação de todos. Assista o vídeo, assista os slides, não deixe de fazer a sua atividade, por favor, certo? Lembrando que quando você copiar essas questões e respondê-la, você tanto vai mandar o vídeo, como vai mandar essa atividade para o meu privado. Não para o grupo, para o meu privado, tá certo? Então, mais que Deus possa abençoar e eu fico no aguardo das atividades, tá certo, meus queridos? Um abraço. Meus queridos alunos da Escola Hermínia Franquelina da Silveira, estamos aqui para realizar a nossa atividade lúdica, né? Que hoje é uma atividade bem legal, bem gratificante, que é a memória corporal. A gente vai fazer um jogo da memória corporal, né? Esse jogo tem como objetivo aperfeiçoar a nossa coordenação motora e o nosso raciocínio lógico, tá certo? Então, para a gente realizar essa atividade, esse jogo que tem como nome memória corporal, eu tenho que fazer um retângulo no chão, certo? Posso fazer, no caso aqui eu fiz com fita gomada, mas você pode fazer com giz, com tijolo, contanto que dentro desse retângulo você divida ele em 8 retângulos pequenos, em outros quadrados pequenos, como eu fiz aqui. Estou aproveitando aqui a cerâmica, tá certo? E como é que vai ser esse jogo, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar em cada quadrado desse, eu posso colocar o número de 1 a 4, tipo 1, 2, 3 e 4, e do outro lado eu fazer a mesma coisa, 1, 2, 3 e 4, como também eu posso usar, o caso que eu estou usando aqui, essas garrafas PET, tá certo? Estou usando elas para ficar melhor de vocês em casa aí fazerem. Pode ser, além de números, pode ser garrafa PET, ou pode ser outro objeto que você quiser utilizar, contanto use a sua criatividade. No caso aqui eu usei garrafa PET azul, 2, né, uma de um lado do outra, garrafa PET verde, uma do lado do outro, a laranja, uma do lado do outro, e a vermelha de um lado e outro do outro, para a gente poder praticar essa atividade, né, essa atividade que tem como nome memória corporal. E para realizar essa atividade eu quero convidar a minha filha, certo? A Ana Esther. Então a Ana Esther vem aqui para me ajudar nessa atividade. Vou apresentar, pronto, que é a minha filha Ana Esther. Você pode convidar alguém da sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, ou algum vizinho certo próximo de você. Essa atividade ela tem que ser feita de duplo, tá bom? Então, como é que é essa atividade? Vou mostrar para cá. A Estherzinha vai ficar desse lado, certo? Esses 4 quadrantes aí é dela, esses 4 aqui é meu. Vai ser, como foi falado, memória corporal. O que eu fizer, a Ana Esther vai fazer e aumentar uma casa. E o que ela fizer, eu vou fazer e aumentar uma casa. Vou começar, por exemplo, eu vou pular casa vermelha, saiu. A Estherzinha, vermelha, laranja, saiu. Aí eu vou vermelha, laranja, azul, saiu. A Estherzinha vai fazer de novo. Vamos ver se ela consegue memorizar. Pronto, ela vai para outro. Pronto, ela sai. Vamos ver se eu conseguir. Vermelho, laranja, azul, verde, vermelho. Vou sair. Vamos ver se ela consegue memorizar. Vai ver se consegue. Vamos ver se ela vai conseguir. Vai ver se ela vai conseguir. Deixa eu ver.
ela tinha que dar outro passo. Pronto, então como é que vai ser essa atividade? Essa aqui é a atividade, como eu falei, é memória corporal. Você vai brincar com o seu pai, com a sua mãe, com o vizinho seu, certo? Como eu falei, essa atividade tem como objetivo melhorar a sua coordenação motora e o seu raciocínio lógico, tá certo? Então é uma brincadeira bem divertida. Você pode brincar às vezes que for necessário, certo? Até um errar, começa de novo. Vamos fazer mais uma vez aqui. Agora a Esther vai começar. Vai, Esther, começa. Pronto. Ela foi no vermelho, saiu. Fui no vermelho, vou no laranja e saio. Agora ela vai de novo. Pronto, né? E saiu. Vermelho, laranja, verde, laranja e eu saio. Vai, Esther. Vê se ela consegue. Pronto, era para ter ido para outro canto, viu? Ela perdeu novamente. Então, pessoal, pronto, agora é com vocês, tá certo? Aproveite esse dia, aproveite esse momento, chame alguém da sua família para você brincar, lembrando que esse é o jogo da memória corporal e tem como objetivo aumentar a sua habilidade de coordenação motora e seu raciocínio lógico, tá certo? Um abraço do professor Valdeão e até breve. Não deixe de fazer a sua atividade. Tchau! Pronto, meus queridos alunos, vocês assistiram o slide que eu passei para vocês, certo? Para resolver as atividades, reveja os slides. Se for preciso rever 1 ou 2 vezes, reveja, certo? E eu vou estar enviando para vocês, no final desse vídeo, vou estar enviando um vídeo, certo? Mostrando a atividade lúdica que nós iremos realizar no dia de hoje, certo? Não deixe de fazer a atividade escrita, não deixe de fazer a atividade lúdica, se divirta com a sua família, com alguém da sua família, com seus amigos. Se porventura tiver alguém próximo da sua casa que você possa chamar para fazer as atividades, chame, se alegre, se desvista com ele, tá certo? Então, meus queridos, mais que Deus possa abençoar profundamente a vida de vocês, a sua casa, a sua família, e lembre-se que para evitar a contaminação é preciso você evitar aglomerações, é preciso você usar máscara, é preciso você usar álcool em gel, é preciso você lavar as suas mãos com água e sabão, tá certo, meus queridos? Então, faça esses hábitos dia a dia que você vai ajudar a esse vírus bater retirado do nosso planeta, tá certo? O mais que Deus possa vos abençoar. Um abraço do professor Valdão, tchau e até breve. Não esqueça de mandar as atividades para o meu privado, tá certo, meus queridos? Um abraço e até breve.